A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje, às 7h30 da manhã, nesta quinta-feira, peço licença à nossa querida Irmandade e saúdo a toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e alma testemunhada, com a santa paz de Deus. Que Deus te abençoe hoje por esta manhã e sempre, e que tudo que você for fazer hoje em pensamento positivo, em pensamento em Deus, e fazer tudo guiado por Deus, dê tudo certo na sua vida. Irmãos, nós vamos aqui colocar um áudio de um irmão muito querido que acompanha o canal, e esse irmão ele quis abordar algo sobre os últimos dias que nós estamos enfrentando dentro da obra de Deus. Sabemos, irmãos, que eu sempre aqui defendo mesmo a obra de Deus, e o que nós vamos buscar na casa do Senhor, o que nós vamos buscar dentro da congregação, irmãos, não tem igual, irmãos, aí no mundo. Não tem igual. Nós somos um povo privilegiado, irmãos, porque Deus fala no nosso coração, na nossa mente e cumpre suas promessas na nossa vida. Irmãos, eu sempre falo uma parte e vou continuar repetindo aqui no canal para vocês entenderem o teor deste áudio. É difícil servir a Deus dentro da congregação. A porta é estreita. Nós temos que pisar nas situações adversas e não olhar o que o homem faz, o que a mulher faz, o que um erra, o que o outro erra. Mas o nosso foco, irmãos, tem que ser sempre Cristo Jesus, Deus nosso Pai. Vou colocar um áudio do nosso irmão Geraldo. Ele mandou um áudio e nós vamos ouvir junto. Quero abordar junto com a nossa querida Irmandade. Vamos lá? Irmão Paulo, a paz de Deus ao irmão e a toda a Irmandade. Irmão Paulo, aqui é o irmão Geraldo que fala. Minha comum congregação é na Vila Bancária, no bairro de Sapemba. E esse áudio Deus preparou de conversar com o irmão a respeito de alguns assuntos. O irmão sabe que eu acompanho o seu canal todos os dias, sirvo a Deus de verdade, não sou crítico, sou um servo de Deus, procuro seguir a Deus na fidelidade, na sinceridade. E Deus tem preparado, irmãos, de fazer alguma coisa, de conversar alguma coisa. Porque nós, irmãos, a prova na nossa vida foi uma coisa muito forte, muito tremenda, irmãos. Foram 26 anos de prova, irmão, de miséria que morava na nossa casa. A miséria morou lá, irmão. E depois de 26 anos, Deus virou o nosso cativeiro, mudou toda a nossa história. E nós, irmãos, nós não temos como negar a Deus aqui, sabe? Nós não temos como negar que não foi na congregação que nós ouvimos a palavra de Deus. Nós, irmão, não temos como, sabe? Vamos morrer sem ter como negar isso. Então, eu amo a obra de Deus. Eu ouvi na congregação, Deus cumpriu na minha vida, irmãos, muita coisa. No dia do batismo ele disse assim: não te prometo casa, nem carro, nem dinheiro, mas prometo que vou fazer uma grande obra na tua vida. Vou te levar a muitos lugares, você vai ver muita coisa. Ele não disse você vai fazer, ele disse você vai ver muita coisa. E assim aconteceu na nossa vida, detalhes por detalhes, irmão. Vimos muitos milagres, sabe, irmãos? Fomos em muitos lugares, visitamos bastante. E antes da pandemia, irmãos, bem antes,
Todo lugar que a gente ia, eu cansei de ir na igreja, ficar no corredor, irmãos, que não conseguia nem cantar o hino porque não dava para levantar o inário, sabe? E hoje, irmãos, a gente vai na igreja em todos os lugares e chega lá, escolhe banco, irmãos. Tenho ido em vários lugares, todos vazios, sabe? E a gente fica se perguntando e fica acompanhando, irmãos. E eu tenho alguma coisa para falar a esse respeito, irmãos. O porquê, sabe? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, irmão, nós estávamos no meio de uma fornalha de fogo, sabe? E fomos congregar ali. Eu vou falar nomes logo, viu, irmão? Vou falar, os irmãos vão entender o porquê que eu já vou falar nomes. Eu saí de casa, irmãos, desesperado, precisava ouvir a palavra, precisava de uma resposta de Deus. E quem eu tenho... Irmãos, o que o nosso irmão disse aí é verdade. Após pandemia, né? Antes da pandemia, as igrejas superlotadas, né? Gente nos corredores. E depois da pandemia, vamos dizer, aquelas igrejas onde eram lotadas esvaziaram um pouco, né? Esvaziaram um pouco e muitos voltaram para trás. Me perdoe o trocadilho, se voltar é para trás. Muitos aí se desperceberam. Veio a pandemia, veio aquele grande vendaval que todos nós aí enfrentamos, né? Se nós estiver aí com vida aí daí os próximos 20, 30 anos, nós vamos falar para os nossos netos, bisnetos, o que nós passamos aqui na terra, que Deus provou, permitiu deste mal, foi o Covid de entrar aqui na terra. E o servo de Deus narrou. E logicamente, irmãos, que nós sempre falou aqui, antes da pandemia era uma coisa, após a pandemia nós já vimos aí, vamos dizer aí, os estragos, né? Muitos não conseguiram permanecer no nosso meio. Mas não fica triste não, irmã. Não fica triste não, irmão. Está vindo tudo de volta. É gradualmente. Estão retornando. Aquele que Deus ama a alma dele, vai lá no íntimo do coração e ele vem sim, ela vem sim. Aquele seu filho, aquela sua filha, seu marido, que antes da pandemia estava indo congregar junto contigo e agora não está vindo mais, você vai sozinha para a igreja buscar a palavra, trazer a palavra para ele. Pode ficar tranquilo, irmã. Deus vai atrás e traz de volta. Vamos prosseguir com o áudio restante do nosso irmão Geraldo. Eu peço perdão ao irmão Geraldo, que ele cita o nome de 2 anciães conhecidos. Eu peço perdão para o irmão por eu suprimir esses nomes que eu não posso colocar aqui no canal e nem devo. Pelo motivo de, irmãos, dar escândalo à obra de Deus, né? Nós temos que pôr no canal que Cristo salva, que Cristo ama e que nós não devemos trocar essa graça por nada desta vida. Eu entendo até que o servo de Deus aí narrou e que foi buscar a palavra 2 vezes, ou 3 ou 4, estava precisando da pregação e um desses anciães, segundo ele diz, menciona, pregou uma pregação e disse que no final do culto que Deus não tinha dado a revelação aquele dia. Né, irmãos? Irmãos, isso aconteceu com um cooperador que já não está mais no nosso meio. Ele falou que tinha pregado pela experiência que ele tinha. Mas isso nós vamos abordar, irmãos, de uma forma bem
simples e objetiva? Porque, irmãos, é o que nós sempre falamos aqui. A congregação é um lugar aonde Deus fala, aonde Deus se manifesta em espírito. A obra de Deus que contém dentro da congregação que nós chamamos da graça maravilhosa do Filho de Deus, Cristo Jesus, intercessor por nós ao Pai. Isto é inevitável que nós vamos dizer que fala com as nossas almas, que alegra os nossos corações. O motivo de nós servir a Deus na congregação é este. Não poderia ser outro. Porque se fosse olhar um irmão que erra aqui, fosse olhar um pregador que fala alguma coisa, às vezes até equivocadamente, às vezes até depois da pregação eles, meu Deus do céu, o que eu falei não era isso que bem que eu queria dizer. E esse cooperador, quando falou que pregou pela experiência, irmãos, falou para mim e eu adverti, falei, irmão, me perdoe, mas a gente não se prega pela experiência. Mas ao longo do tempo, irmãos, nós vamos aprendendo que só quem prega pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra, quem tem dispensação dos céus, irmãos. Quem Deus põe dispensação. Então, irmãos, vamos ouvir o restante do áudio. Eu preciso de Deus. Quem fez na minha vida foi Deus. E Deus faz na nossa vida. Mas fazem, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque todo mundo está estranhando. Mas fazem 10 anos que eu estou ouvindo a palavra e fazem 10 anos que Deus está falando que vai passar a peneira, que ia passar a peneira. E nós, irmãos, que ainda estamos congregando, que estamos procurando servir a Deus, significa o quê? Que nós estamos em cima da peneira, irmão, que ainda não passamos na peneira. E o que vai acontecer? Eu não sei. Mas eu conto, irmãos, 3 momentos da obra de Deus que Deus mudou os rumos dessa obra. Uma delas foi no dilúvio, né? Que ele ia destruir todo mundo. O mundo todo ele ia destruir. Mudou. Depois, quando Samuel foi levantado. Samuel foi levantado porque o sacerdote encobria as coisas erradas dos filhos. Depois, teve uma maior ainda. Depois, quando Jesus foi crucificado, Deus levantou Paulo. Mas os apóstolos não aceitavam, eles queriam um outro profeta, porque Judas tinha saído fora, tinha morrido. Eles levantaram Matias, mas os irmãos podem procurar aí, não tem nenhuma obra de Matias. Por quê? Porque foi o homem que levantou. Porque o homem que Deus queria era Paulo. E Paulo, mesmo sendo Deus, mesmo Deus que mandou, ainda assim Pedro contestou a Paulo. Deus teve que mandar um sonho para Pedro, para ele saber qual era a vontade de Deus. Mas assim mesmo Pedro não aceitou. Queria que fizesse a circuncisão. Então Deus mudou ali também. E assim Deus fez. Deus mudou várias vezes os rumos. E eu acredito que agora, irmãos, Deus também está querendo fazer a mesma coisa, mudar os rumos. Tá certo? E é por isso que eu estou ligando para o irmão. Nós, irmãos, estamos precisando acordar. O ministério é culpado de tudo isso. Por que é culpado? Porque não deu ouvidos ao que Deus falou. Tá certo? Agora, as pessoas que foram levantadas e que Deus dá, não pode, as revelações, as palavras que Deus mandou, elas não podem se perder no ar, sabe? Elas precisam se cumprir. E cada um que Deus mostrou e cada um que Deus fez alguma coisa, ele não pode se calar. E é por isso que eu não posso me calar, é por isso que eu tenho que dar nome, sabe? Porque Deus não me mostrou por acaso.
Estão esquecendo que quando as irmãs mandavam para o canal do irmão Paulo, as revelações, as profecias, era uma maravilha, todo mundo dava glória a Deus. Mas esqueceram, né? Esqueceram. A obra de Deus está caindo cada dia, está esvaziando e ninguém está fazendo nada. Nos Estados Unidos, lá atrás, a obra de Deus já morreu lá uma vez. E agora está acontecendo de novo. Então, irmão, eu já tenho 30 anos no caminho, a gente sabe, conhece a história toda. Mas creia, irmão, creia, irmã, você que está ouvindo, eu não tenho como negar a Deus. A obra que Deus fez na minha vida foi muito grande. E esse é o motivo de eu estar fazendo esse áudio. É momento de orar, é momento de refletir, é momento de mudar os rumos. Olha como anda tudo isso. São críticos, são homens que ficam 40 anos no ministério, que saem falando o que quer. Sabe por quê, irmãos? Porque não está afincado na rocha, sabe? E nós, volto a dizer, dá glória a Deus. Nós ainda estamos em cima da peneira. Tá certo? Ainda. E é hora de mudar. Não mudar de igreja, não mudar de graça, não mudar de nada. É hora de pararmos para refletir. Aquele que está fraco, creia. Deus faz. Deus está nesse lugar. Acorda. Ora a Deus. Eu queria deixar uma reflexão aqui para cada um. Todos nós projetamos a nossa vida. Todos nós projetamos o nosso caminhar. Tá certo? E alguns estão com 48 anos, outros com 40, outros com 57, 61, 72. E como está a tua vida? Está ruim? Normalmente, né, irmãos? Quem está bem não agradece a Deus, né, irmão? O dinheiro é a maldição do mundo, né? Mas tem aqueles que são fiéis, porque pobreza não é sinônimo de humildade. E riqueza não é sinônimo de soberba. Tá certo? Então, cada um que tem uma idade, faz uma reflexão aí. Todo o teu projeto deu certo? Ah, não deu certo? Tá. Se não deu certo, o teu projeto não deu certo. Mas o projeto de Deus dá certo. É isso que precisamos entender. Porque Deus não erra. Por isso vale a pena nós reconhecemos que o nosso projeto não deu certo. Tá certo, irmãos? Eu queria que todos que estão ouvindo fizessem essa reflexão. Vê aí no teu coração, sonda o teu coração. Nós não conseguimos, do dia para a noite, de uma hora para outra, tomar decisões na nossa vida. Mesmo na vida material, a gente erra demais. Mas aqui nós não precisamos errar. Na fraqueza, no erro, na pobreza, Deus conhece tudo o nosso coração, conhece a nossa alma. E Deus tem uma promessa que vai cumprir na vida de cada um. Quer nós queira, quer nós não queira. Agora, ultimamente surgiu críticos de todo lado. Aqueles que se afastam e atiram pedra. Mas eu nunca vi ninguém atirar pedra em vidro quebrado. Só atira em vidro inteiro. A Irmandade está entendendo isso? Então, irmãos, é um pouco do que eu precisava passar para toda a Irmandade. Que Deus abençoe, irmão Paulo. Me perdoa pelas minhas faltas, os meus erros. Mas eu não posso ficar calado. E vou conversar mais sobre esse assunto, viu, irmão? Porque estou ouvindo.
Estou vendo o que está acontecendo. E as igrejas estão sim esvaziando. Precisamos acordar, e com urgência. Deus abençoe, a paz de Deus a todos. Amém, irmão Geraldo. Deus abençoe por este áudio, né? E nós vamos abordar na maneira mais fácil, irmãos, o que o nosso irmão Geraldo tentou passar aí, irmãos, em forma de alerta, né, para todos nós, para nossa irmandade. É o irmão que se preocupa com a obra de Deus, é o irmão aí até sentir na sua fala um pouco assim de emoção, né? Mas, irmão Geraldo, nossa querida Irmandade, hoje nós estamos aqui no Fogo Cruzado, né? Nas redes sociais, no YouTube, né, irmãos? E que tudo, as pessoas, às vezes, irmãos, vê se vocês entendem. Antigamente, quando nós tínhamos que falar algo, né, de alguém do ministério, ou tinha que fazer uma crítica, eu entendo essa crítica do nosso irmão Geraldo como uma crítica construtiva, irmãos. Preste bem atenção, irmãos. O que é crítica destrutiva, o que é crítica construtiva. Crítica destrutiva é aquele que tira o povo da igreja, diz que a igreja não é bíblica, que a igreja, a congregação não é uma igreja cristocêntrica, denigre a imagem dos servos de Deus, até na sua própria pessoa, e fica jogando a irmandade contra o ministério. Mas o servo de Deus ali narrou. Peço perdão também para o nosso irmão Geraldo, que o irmão falou o nome dos anciãos. Eu não coloco o nome aqui no canal, a não ser falar nome, a não ser citando a pessoa numa parte em que vai acrescentar, irmãos, a fé da pessoa. Aí eu ponho o nome da pessoa. Mas assim, um nome para deixar mais dúvida, para deixar mais ali, né, no canal, deixar mais algo em que vá deixar a Irmandade tão preocupada, a Irmandade tão ali, né, na dúvida às vezes, porque, irmãos, às vezes uma palavra que nós for falar aqui no canal e a pessoa for buscar a palavra, já tira a liberdade do pregador e de quem vai ouvir. O inimigo então começa a tomar rumo, a tomar lugar. E nós vemos aí, conforme o servo de Deus tem percebido na sua comum, que ele é da Vila Bancária, em São Paulo, ele percebeu uma certa diminuição de irmãos dentro da igreja. E essa certa diminuição, irmãos, está sendo em todas as igrejas, todos os templos da congregação. Só quem vai saber falar essa diminuição, irmãos, é só quem é da comum. Eu não posso chegar e falar que o Jardim Ara vai estar vazio, porque eu não sou de lá. Eu sou aqui do Paraná. As igrejas aqui que eu conheço, que eu congrego, eu posso falar que diminuiu. Né, irmãos? Mas eu não posso. Então, irmãos, logo mais, eu não posso falar de outras igrejas, a não ser do meu bairro, da que eu congrego, né, irmãos? Mas, irmãos, o que eu tenho a passar para alguns irmãos que às vezes têm essa mesma reclamação, esse mesmo sentimento, sentimento do irmão aí que, né, que ele foi buscar a palavra, chegando ali precisava muito da palavra, e o pregador, no final da palavra, diz que pregou pela fé e não pela revelação, que não teve revelação. Olhando para um lado, irmãos, veja bem, analisando, isso daí, não tive revelação. Antigamente, irmãos, o servo de Deus não falava isso, pregava sobre a revelação. Mas olhando para um outro lado, se o pregador diz que não teve revelação e pregou pela fé, pelo menos ele usou da verdade. Porque já teve culto, irmãos, Irmandade, já teve culto do irmão não ter a palavra de Deus. Já teve o culto do irmão falar, Irmandade,
Clama a Deus para que Deus desça a revelação aqui na igreja, porque senão vocês vão sair sem palavra. Já teve culto, irmão, não agora recentemente, há alguns tempos atrás. Agora, o que é a nossa briga hoje em dia, briga com o modo que eu estou dizendo, o que é a nossa preocupação hoje em dia? É de nós ter um culto, né, guiado totalmente pelo Espírito Santo, e nós temos um culto onde nós vamos buscar a revelação, onde nós vamos buscar a confirmação, a voz de Deus caia naquele culto, em que a voz de Deus venha falando com cada um de nós naquele culto, irmãos. Vocês estão entendendo? O áudio do servo de Deus aí parece um áudio crítico, mas não é um áudio crítico. Ele fez uma crítica construtiva. Me perdoe de novo, eu ocultei o nome dos dois anciães, porque aqui no canal eu não ponho o nome nesse sentido, senão pode colocar em confusão e dar mau testemunho na obra de Deus, que a defesa é da obra de Deus aqui no canal, não é defesa, eu não estou fazendo defesa de ancião nem cooperador, é a obra de Deus, é onde nós acreditamos e temos certeza, né, que Deus fala com a nossa alma na congregação. Irmãos, tempos difíceis na terra, nós temos que clamar a Deus. Irmão Geraldo, vamos orar, vamos entregar o ministério primeiramente nas mãos de Deus, para que Deus abra os seus pensamentos, para que Deus derrame a revelação sobre eles, como tem derramado a muitos aí, irmãos. Tem culto que nós vamos congregar, os servos de Deus estão pregando e Deus mandando e sabe, e a igreja ali subindo no glória. Não vamos deixar, irmãos, de pedir para Deus falar com o povo da terra. Nós necessitamos de Deus falando pela sua santa palavra, irmãos. É esse o motivo, irmãos, do canal ainda permanecer de pé, levando pedrada daqui, levando pedrada dali, xingamento de um, xingamento de outro, não faz mal. Esse dia uma irmã me ligou e falou: Paulo, eu não sei como você aguenta tanta gente te xingando, tanta gente chamando de nomes aí que eu até excluo, irmãos, para não ficar feio no canal, me xingando. Mas esse é o motivo do canal estar em pé, irmãos, em prol a obra de Deus. E eu convoco a toda a nossa querida irmandade neste vídeo, ao nosso irmão Geraldo, a nossa querida irmandade, vamos fazer uma oração constante para que Deus aí revista esses irmãos, geração de ferro, cabelos brancos e os que estão aí à frente do povo, para que Deus revista eles do seu poder, para que esta segunda glória, que segundo muitos falam, né, que na Bíblia a segunda glória é uma outra parte, mas a Bíblia, irmãos, nós entendemos por várias interpretações, não é só a interpretação do estudo bíblico que está ali. Se analisando a Bíblia, e nessa análise da Bíblia você vai ter várias interpretações. A Bíblia é um leque aberto, irmãos. A Bíblia não é só um livro comum, onde você lê uma historinha e aquela historinha permanece para sempre na sua mente daquela forma em que você interpretou. A cada livro que você abre da Bíblia, a cada passagem que você ouve, você vê ali, é uma resposta para você. E o teu irmão, ele interpreta de uma forma, você interpreta de outra. E Deus fala com o seu irmão de uma forma e fala com você de outra. Eu convoco o nosso irmão Geraldo, a nossa querida irmandade, apreciadores da obra de Deus. Vamos orar a Deus pela obra de Deus no Brasil. Por todas as igrejas mesmo. Em especial pela congregação onde nós fazemos parte, irmãos. Aonde nós servimos a Deus, melhor dizendo. Para que Deus abra as comportas dos céus
E esses irmãos, muitos, me perdoem o que eu tenho que falar, não tô alisando cabeça de ninguém, não tô alisando cabeça de quem ouve e de quem prega. Mas muitos reclamam dos pregadores de hoje em dia. Mas e o povo? É o mesmo? O povo é o mesmo daquele de antigamente? O povo é aquele que quando nós ia fazer alguma coisa, primeiramente joelho no chão pedindo para Deus confirmar se era da vontade dele? É isso hoje em dia, irmãos? É hoje. É bem mais fácil pesquisar o celular primeiro e Deus nada, irmãos. É isso, irmãos. Quem viveu aquele tempos atrás, quem viveu os milagres, as maravilhas, as revelações de antigamente, irmãos. Eu era pequeno, mas eu vivia isso porque eu via os adultos conversar. Eu era o tipo de uma criança que eu me interagia ali. Eles achavam que eu não estava prestando atenção no que estavam falando sobre a obra de Deus, mas eu estava prestando atenção. Eu estava prestando atenção. E eu, naquela época, eu já tinha um pensamento assim, meu Deus, eu fui cair dentro de uma igreja que é de Deus. Eu fui cair dentro de uma igreja que é verdadeira, né? A gente chamava antigamente. A minha igreja é verdadeira, a tua não é. Não pensava nem que Deus também tem que salvar aquela alma. Que aquela alma é amada por Cristo. Cristo veio na terra, padeceu dura morte em cruz para dar o direito a todos nós. Irmãos, convocação, irmãos. Convocação urgente. Irmão Geraldo, Deus abençoe por este áudio, para a gente fazer essa convocação juntamente com o irmão. Brasil, terra, mundo, vamos orar pelo ministério constituído da congregação e por toda a nossa querida Irmandade, aqueles que saíram na pandemia e hoje aguarda este projeto, essa missão resgate, e até eles, para pelo menos ter forças, né, para entrar dentro de uma porta da congregação e ali Deus fazer a obra, que muitos o inimigo coloca nos seus ouvidos, que acabou, tá acabado, que pecou, que alterou, que tá acabado, que não tem mais jeito, irmãos. E vem a depressão, e juntamente com a depressão a pessoa não se trata, os espíritos ficam ali também querendo aproveitar, irmãos. Convocação total. Vamos orar? Deixa aqui seus comentários, irmãos. O que vocês acharam desse vídeo? É um vídeo, irmãos, que de uma crítica construtiva nós estamos levando para o lado da obra de Deus, para orar pelos nossos irmãos. Não está sendo fácil para eles também não, irmãos. Não está sendo fácil. Cada um tem a sua vida particular, tem os seus medos, tem os seus choros, né, irmãos? E quando nós se tratamos de congregação, eu quando vejo a congregação que está no Brasil, eu não vejo uma congregação no modo material. Porque material tem muitas coisas erradas, se não for analisar. Porque na parte material de obras, construções, reuniões, outras coisas, o ser humano, cada cabeça é sua sentença. Eu já vejo congregação de um jeito mais amplo e de um jeito mais espiritual, onde eu vou ali, converso com Deus, Deus me responde, usa do servo de Deus, eu venho para casa feliz e pronto. Não quero saber se fulano fez isso, se ciclano fez aquilo. Eu quero saber é de Deus falando com a minha alma. E vamos orar pelo ministério. Convocação total agora. Deus abençoe a todos. Me perdoe por alguma parte, mas vamos interagir. Eu vou esperar a resposta de vocês aí nos comentários e nos likes. Que aí o YouTube envia esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Deus abençoe, irmão Geraldo.